pastor, o que significa? Significa o seguinte: você tem que orar e Deus vai responder. E isso é uma comunicação perfeita. E, queridos, essa comunicação tem que ser tão perfeita que você vai saber até o que você vai orar. Às vezes você vai orar uma coisa e fala: ixi, nem vou falar com Deus, porque se eu pedir isso por Deus, eu tenho certeza que Ele não vai fazer. Por quê? Porque você tem um relacionamento com Deus. Só que eu quero conversar com vocês aqui nessa tarde, queridos, sobre alguns obstáculos, coisas que nós fazemos. Não Deus. Entenda uma coisa: Deus não tem culpa de nada. Pelo contrário, queridos, o que Deus nos propôs foi nos dar uma vida tranquila, cheia de paz, cheia de alegria e cheia de felicidade. Deus, Ele propôs cuidar da gente. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O fato de você abrir mão de tudo para correr atrás das coisas que você quer é uma decisão sua, e Deus vai respeitar isso. Deus vai respeitar isso. Deixa eu falar um negócio para você. Igreja não salva ninguém. Igreja não leva ninguém para o céu. Sabe, queridos, eu falei aqui no culto de manhã que há um tempo atrás eu estava muito frustrado. Eu falei: Senhor, eu estou frustrado. E eu sou assim, a minha conversa com Deus é assim: Senhor, eu estou frustrado. Aí o Senhor, Ele fala comigo desse jeito. Ele fala: por que você está frustrado? Ah, Senhor, eu prego a Tua palavra, eu falo, e as pessoas parecem que não aprendem. Eu falo lá, pastor, Senhor, para os jovens, você tem que honrar teu pai, tem que honrar tua mãe, para que tudo te vão bem. Aí o jovem, quando chega na parte de honrar pai e mãe, na hora de honrar pai e mãe, aí começa a viver nos seus prazeres, aí não quer saber mais de família, e não quer nem saber, então eu fico frustrado, Senhor. Por exemplo, eu prego lá, eu falo: marido, você tem que amar a sua esposa. E aí de repente eu vejo aquele casal chegando na igreja, a esposa cada dia mais triste. E eu sei por que ela está triste. Porque o marido não tem amado, não tem cuidado. Porque uma mulher, quando ela é amada, quando ela é cuidada, ela é feliz. Eu falo lá para as mulheres, Senhor, que tem que se submeter. Mas elas não querem submeter, elas querem mandar. Então eu estou frustrado, Senhor. Aí o Senhor falou bem assim: então bem-vindo. Porque se você está frustrado, imagina eu. Aí o Senhor, Ele explicou algo para mim, queridos. Desse jeito que eu estou falando com vocês aqui. O Senhor falou bem assim: Rubens, você tem que entender o seguinte: você não pode fazer nada pelas pessoas em relação à salvação. Aí Ele falou bem assim: primeiro, você não tem poder para isso. Aí Ele falou: outra, eu também não posso fazer nada. Eu falei: mas o Senhor é poderoso. Ele falou: espera, deixa eu terminar. Eu não posso fazer nada porque eu já decidi entregar a decisão da vida de cada um em suas mãos. Eu dei o livre-arbítrio para cada um deles. Não é porque eu não tenho poder, porque eu tenho. Mas eu não vou passar por cima daquilo que eu já determinei, aquilo que eu julguei bom para o ser humano, que é o livre-arbítrio. Então, o que acontece? As pessoas, elas só podem ter uma mudança de vida a partir do momento que elas decidem me honrar e andar comigo. Aí eu falei: eu entendo a sua frustração de pregar a palavra e você não vê mudança na vida das pessoas, porque eu preparei a minha palavra, deixei escrita à disposição para que todos possam ler, e ainda levanto homens e mulheres para pregar, e infelizmente as pessoas não querem se relacionar comigo. No final das contas elas vão fazer tudo do jeito que elas querem. Então, Rubens, fique em paz, porque você não é o único que é frustrado. Mas não deixe isso te desanimar. Não deixe isso fazer você retroceder, porque você tem que ter esperança. Da mesma forma que um dia você ouviu a minha palavra e você decidiu se consertar, e você decidiu se acertar comigo, muitas pessoas vão decidir, mas nem todas. Então pregue para essas que vão ouvir, pregue para essas que você sabe que vai ter uma mudança. E aí, queridos, ontem o Senhor, Ele me deu um presente maravilhoso. Ontem nós fizemos um casamento aqui, né? E esse casamento, queridos,
ele simbolizou muito para a minha vida, porque esse casamento foi assim de uma pessoa muito especial. Duas pessoas que eu conhecia há muito tempo, né? Desde criança, conhecia a história. E eu lembro que um dia eles chegaram aqui na sala e eles falaram bem assim: pastor, nós ouvimos a palavra, nosso casamento está destruído, a nossa vida está destruída. Só que nós estamos aqui ouvindo a palavra, pastor. E a Ana chegou aqui um dia e falou: pastor, eu cheguei aqui na igreja, pastor, e eu recebi algo que fazia tempo que eu não sentia. Eu recebi um amor de uma mãe aqui dentro dessa igreja. Aí ela falou assim: a irmã Geraci me abraçou, pastor, e eu senti como se fosse a minha mãe me abraçando. E esse amor me deixou totalmente constrangida. E é isso que eu quero sentir isso mais vezes, eu quero servir a Deus. Aí, queridos, lá atrás, há 1 ano e meio atrás, aí eu conversei com eles, eu falei: então, vocês querem servir a Deus mesmo, com sinceridade? Vocês querem que Deus faça parte de tudo na vida de vocês? Quero. A única coisa que eu posso fazer é instruir. Aí eu comecei a instruir eles. Então, primeiro, vocês têm que deixar Jesus governar a vida de vocês. Aí na mesma hora assim que eu terminei: não, pastor, a gente quer. Eu falei: agora, vocês querem entregar a vida para Jesus? Queremos. Aí entregar a vida para Jesus. Aí depois eu fui explicando, queridos, vocês têm que se batizar. Aí eu falei: e o casamento de vocês? Não, a gente não chegou a casar não, pastor, a gente só resolveu juntar. Eu falei: então, nós servimos um Deus de aliança. Se nós servimos um Deus de aliança, nós temos que ser pessoas de aliança. Então como que você serve a Deus, mas você não tem aliança com as pessoas, você não tem aliança com o seu trabalho? Você não vai estar servindo a Deus, você vai estar achando que você vai estar tendo um relacionamento com Deus. Porque quando nós temos um relacionamento com Deus, Ele muda tudo a nossa vida. Nós não éramos de aliança, agora nós somos de aliança. Nós não éramos da verdade, agora nós somos da verdade. Nós não éramos do amor, agora nós somos do amor. Nós não éramos do perdão, agora nós somos do perdão. Por quê? Porque é natural, queridos, nós trazemos para nossas vidas os atributos de Deus, né? E a gente conversou durante esse tempo, eles perguntaram como, e eles, queridos, começaram a fazer tudo certinho. E de todas as instruções que eu dei, a última se concretizou aqui ontem, que foi o casamento. Um casamento lindo, maravilhoso. Então, queridos, a palavra de Deus está aqui. O pastor sempre vai estar aqui. Um pastor vai estar eu, o pastor Rafael, outros pastores da igreja. Se não der para mim, sempre vai ter um pastor pregando. É lógico que a gente sabe que tem um tempo que isso não vai existir mais. Mas enquanto nós vivemos na época da graça, sempre vai ter a palavra de Deus para nos direcionar, sempre vai ter um pastor para poder estar pregando, para estar nos direcionando. Para quê, queridos? Para você ter a oportunidade de se consertar com Deus. O que isso significa? Isso significa, queridos, que esse caminho de paz, de alegria, de felicidade que Deus nos prometeu, vai depender de uma decisão nossa em segui-lo. Que nem, por exemplo, a Dani, ela falou aqui que ela veio para o louvor da tarde, né? Um calor, né, Dani? Também hoje, meu Deus do céu. E ela estava com muita dor de cabeça. Mas isso não foi um impedimento dela vir para a igreja e louvar o Senhor. Por quê, queridos? Porque ela adquiriu um atributo de Deus. Qual atributo? Responsabilidade. Deus, Ele assume as responsabilidades, tanto que a Bíblia fala que Deus cuida da gente. Então por que que ela veio aqui? E por que que ela louvou o Senhor? Porque ela serve a Deus, e se ela serve a Deus, ela tem que ter responsabilidade. Você entendeu? E olha que eu nem comecei a pregar a palavra, hein? Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículos 5 e 6. Tiago, capítulo 1, versículo... Oh, hoje é você aí, é? Ah, rapaz, que bênção, hein? Você vê que eu não conheço de instrumento. Para mim era o piano que estava tocando. É muito diferente? Não é não, né? É? A melodia não. A melodia acho que acalma, né? Amém? Não deixa eu calmo não, viu? Toca uma melodia mais agitada aí, que eu não quero ficar calmo agora não. Vocês querem que eu fique calmo, que eu pregue calmo ou não? Não, queridos, nós estamos preparados, queridos, para governar. Não vou pegar leve com ninguém aqui não. Não posso pegar leve com você não. Você tem que entender que tem alguma coisa aí que está travando o seu relacionamento com Deus. Tem alguma coisa aí que está causando um obstáculo. E você precisa se livrar disso. Amém?
Sabe, queridos? Eu fico inconformado, queridos. Porque a gente chega aqui na igreja, né? Porque, queridos, tudo é difícil. Poxa, você tem que abrir mão dos seus desejos. É fácil abrir mão de desejo, queridos? É fácil você abrir mão do seu... Não é, queridos. Balela isso. Balela falar que é fácil abrir mão do desejo. Você tem que abrir mão dos seus desejos. Você tem que perdoar. É fácil perdoar? Não é fácil perdoar. Você tem que falar a verdade. Você tem que cuidar da sua família. Então, tem muitas coisas, queridos, que nós temos que fazer que é difícil. É difícil fazer. E nós precisamos ser confrontados. Por exemplo, se você não perdoar, você vai para o inferno. Pastor, é você que está falando isso? Não, é a Bíblia. A Bíblia diz que se nós não perdoarmos aqueles que nos têm ofendido, Deus também não irá nos perdoar. Aí você prega isso, beleza. Aí de repente, né, o irmão vai para outra igreja. Ah, você é a florzinha de Jesus. Você é o centro de Jesus. Jesus, ele te ama de uma forma incondicional. E aí a pessoa chora. Ai, eu sou o centro de Jesus. Eu sou a florzinha de Jesus. Ai. Aí fica arrependido e chora. Aí quando chega em casa, age do mesmo jeito. Não, queridos. Deixa eu falar um negócio para você. Jesus, ele te ama. E realmente você é extremamente importante para Ele. Ele entregou a vida dele por você. Mas se você não se santificar, você vai para o inferno. Se você não abrir mão dos seus desejos, se você não abrir mão das suas vontades, você vai para o inferno. Por mais que Jesus te ame, Ele só deu um caminho para o céu. Mas a decisão de andar por esse caminho é minha e sua. Ah, pastor, então Jesus vai colocar no inferno? Não, Jesus não coloca ninguém no inferno. Deus não coloca ninguém no inferno. Deus não criou o inferno para nós. As pessoas que decidem ir para o inferno. Quando você decide fazer o que você quer da sua vida. Porque teve um, queridos, que estava lá no céu. E de repente decidiu querer fazer o que queria lá no céu. E aí queria até colocar os anjos lá contra Deus. Aí o que Deus falou imediatamente, queridos? Não, desce todo mundo. Vocês não se levantaram contra mim? Vocês não me aceitam? Então vai todo mundo, sai todo mundo daqui. Por quê, queridos? Nós queremos e falamos do atributo do amor de Deus. E realmente é um atributo maravilhoso, Deus nos ama. Mas nós esquecemos de falar do atributo da justiça. Olha que igreja maravilhosa, eu olhando daqui, eu ouvi o lábio de todo mundo, a maioria falando da justiça, antes de eu falar. Está vendo como vocês conhecem? Então por isso que nós temos que aprender a amar, mas nós temos que ser justos também. Por exemplo, eu amo a vida do Kleber. Eu amo a vida dele. Vou fazer de tudo por ele. Mas se ele está sofrendo por causa das decisões dele, a minha justiça vai falar: Kleber, fica firme, sofra. Porque você merece sofrer. Mas vai passar um tempo que você vai começar a colher as coisas novas que você plantou. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Mas pague sim pelos seus erros. Pague. Eu estava um tempo atrás, queridos, conversando com um irmão. Há muito tempo atrás. E esse irmão, ele estava contando para mim o momento de vida que ele estava passando. Ele estava passando um momento de traição. Ele estava sendo traído. Aí eu perguntei para ele bem assim: mas é o seu primeiro casamento? Aí ele falou: não é, pastor. É o meu terceiro casamento. Aí eu falei: por que você terminou o primeiro casamento? Ah, pastor, porque eu traí a minha esposa. Ah, é? E por que você terminou o segundo casamento? Ah, pastor, porque eu traí a minha esposa. Então resista, aguente, porque você merece ser traído. É consequência dos seus erros. Não, pastor, eu sei. E eu estou aqui para pedir que o Senhor ore comigo, para que Deus me ajude, para mim continuar firme na presença do Senhor. Porque Deus já falou comigo que eu vou sofrer até o final da minha vida isso, porque eu mereço. Mas isso não vai tirar a minha salvação, porque mesmo vivendo isso eu vou continuar adorando o Senhor. Eu dei um abraço nele e falei: é isso mesmo. É isso mesmo.
O verdadeiro homem de Deus, a verdadeira mulher de Deus, queridos, ela não corre das consequências do pecado. Não corre das consequências do pecado. Sabe? Pastor, como que nós vamos fazer? Vamos evitar pecar, porque as consequências vêm. A palavra de Deus, queridos, em Tiago, capítulo 1, versículos 5, 6 diz: se quiserem saber o que Deus quer que vocês façam, pergunte-lhe, e ele alegremente lhes dirá, pois está sempre pronto a dar uma farta provisão de sabedoria a todos que lhe pedem. Olha, interessante, queridos, aqui fala que Deus está sempre pronto a resolver os seus problemas. O que Deus está sempre pronto? Te dar sabedoria, para quê? Para que você resolva os seus problemas. Né? Mas, quando lhe pedirem, estejam certos de que vocês realmente esperam que eles lhe digam, pois uma mente duvidosa é tão inconstante como uma onda do mar que é empurrada, agitada pelo vento. Sabe, queridos? Então, queridos, quando nós olhamos a palavra de Deus, a gente vê que Deus ele está sempre disposto. Tanto que o Tiago, aqui o apóstolo Tiago, ele até enfatiza, pois Deus está sempre pronto a dar uma farta provisão de sabedoria. Então isso significa que Deus ele está sempre pronto a nos ouvir. Pastor, mas por que Deus não atende as minhas orações? Calma que você vai descobrir. Porque pronto a ouvir ele sempre está, né? Mas as nossas orações, queridos, elas são interrompidas, cria-se um obstáculo, por exemplo, quando nós cometemos pecado contra familiares. Deixa eu falar um negócio para você, queridos. A base de relacionamento na vida de um homem e de uma mulher é a família. Por exemplo, naturalmente, se o homem e a mulher, ela tem uma base de relacionamento bom com o pai, com a mãe, com os irmãos, naturalmente ela vai ter um relacionamento bom no seu casamento e com a sua família. Então não é à toa quando eu falo isso para você, que as nossas orações são interrompidas quando nós temos problema de relacionamento com a nossa família. E Deus aqui ele já age no principal. Olha só o que a palavra de Deus diz em 1 Pedro 3,7. Vocês, maridos, devem ser cuidadosos com as suas esposas, estando atento às necessidades dela e respeitando-as como o sexo mais frágil. Lembre-se que vocês e suas esposas são co-herdeiros do dom da graça da vida. Hajam assim para que as suas orações não sejam interrompidas. E a palavra de Deus também, em Efésios 6,2 diz: honre o seu pai e a sua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Então a gente vê, queridos, que Deus ele dá uma atenção muito especial para esse relacionamento familiar. Ah, pastor, então significa que eu só tenho que dar bem com meu pai, com a minha mãe, honrar eles e também cuidar da minha esposa? Não, queridos, isso daqui é a base, mas isso aqui abrange todo o relacionamento. Significa que você tem que ter um bom relacionamento com os seus irmãos. Significa que você tem que ter um bom relacionamento com os seus pais, com o seu sogro, com a sua sogra, né? Ah, pastor, mas a minha sogra, o meu sogro não é sangue do meu sangue. Eu não quero saber dessa mulher, eu não quero saber desse homem. Peraí, então você tem que aprender um pouco de biologia. Como que a sua sogra e o seu sogro não é sangue meu? Não, porque eu não sou dessa família. Peraí, queridos, você sabia que quando você se relaciona, quando o homem e uma mulher se relacionam, eles trocam DNA? O sangue se mistura, né? Eu não sei se já aconteceu com você, quando você pega aqueles casal que estão muito tempo juntos, eles vão envelhecendo, chega uma hora que você fala, ué, mas até que vocês parecem um com o outro. Aparência física, porque é natural, queridos, é natural, né? Eu estava lendo um tempo atrás, eu acho que eu já até falei isso na igreja, um levantamento científico por causa dos DNA. Por exemplo, a mulher quando ela tem relação com homens antes do casamento, né? E os homens também, quando tem relacionamento antes do casamento, você sabia que corre o risco de você ter um filho parecido com a pessoa que você já se relacionou? Por quê? Porque você, quando tem relacionamento com uma pessoa, você agrega DNA daquela pessoa para dentro de você.
Então por isso, queridos, que a Bíblia, ela nos ensina a viver uma vida de santidade, uma vida de obediência. Para quê? Para que nós não tenhamos problemas futuros, né? Por exemplo mesmo, você vai casar com uma pessoa. Ah, pastor, eu vou casar com uma pessoa e eu não quero ter problema. Você quer ser feliz no casamento? Guilherme, né, Guilherme? Vai casar. Você quer ser feliz? Hoje, queridos, eu estou preparado para instruir vocês, não porque eu estou vivendo isso hoje. Não, porque eu vivi, eu aprendi isso antes de me casar, né? Ah, pastor, eu quero me relacionar bem. Por exemplo, a mulher. Você quer ter um marido que te escuta? Ah, pastor, mas meu namorado é tão atencioso. No namoro é assim, é tudo atencioso. Qual o problema? O problema é quando casa, né? Eu estava até conversando com um casal, a gente estava falando sobre isso. Pastor, o que eu tenho que fazer? É simples, querido. Você tem que tomar uma decisão com a razão. Esquece o seu coração. Você quer se relacionar bem com uma pessoa? Conhece a família dela. Se a pessoa se relaciona bem com o pai, com a mãe e com os irmãos, vai ter uma tendência natural de se relacionar bem com você. Ah, pastor, eu casei, o meu marido me maltratou. Como que ele era com a mãe? Ele era ignorante com a mãe. Então, você casou exatamente com uma pessoa, ela fez com você aquilo que já fazia. Então isso tem que ser observado. Eu lembro que quando eu conheci a Débora, a primeira coisa que eu fiz foi levar ela para minha casa, para conhecer minha mãe, né? E ela conheceu a minha mãe, e minha mãe fez um jantar maravilhoso, e eu falei para ela, ó, é o seguinte, eu conheço minha mãe, você não conhece a minha mãe, eu conheço a minha mãe. Então você vai chegar lá na casa da minha mãe vai fazer uma comida maravilhosa, minha mãe vai servir, minha mãe vai conversar, mas na hora que você terminar, você perceber que todo mundo terminou, você vai e lava a louça. Aí eu falei, ela vai falar para você, não, Débora, imagina, não precisa, deixe sair, depois você lava. Você não escuta ela. Ela vai até levantar, tomar a sua frente, não, deixa que eu lavo. Você não deixa. Você lava. Porque aí você vai conquistar a minha mãe. Por quê, queridos? Porque eu conheço minha mãe, eu conheço minha família. E se eu quero, queridos, que a minha família tenha paz, se eu quero ter paz no meu coração, eu tenho que fazer de tudo para que a minha mãe, a sogra, ame a minha esposa. E eu quero que a minha esposa também ame a minha mãe. E queridos, era impressionante, queridos. Minha mãe, toda vez que ia para um lugar, toda vez que via a Débora, dava um presentinho para a Débora. E eu vou falar um negócio para você, pensa num relacionamento maravilhoso. Às vezes a Débora e minha mãe dava mais certo do que eu e minha mãe. Porque eu e minha mãe, a gente tinha intimidade, a gente discutia, brigava. A Débora eu nunca vi a Débora discutindo com a minha mãe, eu nunca vi a Débora brigando, eu nunca vi isso. Pelo contrário, ela sempre querendo ajudar, sempre está do lado da minha mãe. Então, queridos, a gente tem que aprender a observar isso. Se você está se relacionando com uma pessoa que tem um relacionamento conturbado, que não se relaciona com o pai, que não tem relacionamento com mãe, que não se relaciona com irmãos, é natural que isso vai ser transferido para o casamento. É natural, queridos, que nós vamos ter dificuldade de nos relacionarmos com Deus, porque há tempos atrás nós estávamos presos nos nossos pecados. Pastor, e agora? E agora nós temos que aprender como? Reconhecendo que nós estamos errados. Mas isso era a outra palavra, eram algumas verdades sobre o pecado. Uma palavra de hoje é essa. Então, queridos, não tem jeito. Você quer que Deus escute as suas orações? Você tem que fazer uma reunião de família hoje e ajustar todas as brechas que tem dentro da sua casa. Você tem que se dar bem com seus filhos, você tem que se dar bem com seu sogro, você tem que se dar bem com a sua sogra, você tem que se dar bem com a sua nora. A sua família, queridos, tem que ter paz. Pastor, é difícil. Não é não, porque Jesus ensinou a gente a perdoar. Ah, pastor, mas perdoa e está tudo bem. Ah, pastor, mas é difícil. Mas, queridos, nós não temos opção, nós temos que perdoar. Não tem jeito. Sabe, queridos, outra coisa, queridos, que causa obstáculos na nossa oração, né? As nossas orações são interrompidas, queridos, por pecados que rompem o nosso relacionamento com Deus.
Pastor, Deus não me escuta. Por quê? Porque você só vive pecando. Seu celular só tem o que não presta. Da sua boca só sai palavra que não presta. Fica falando mal dos irmãos. Fica falando mal do seu pastor. Ainda bem que aqui ninguém fala. Isso aqui é para live, viu, queridos? Porque por acaso, se alguém lá fora ouvir que está falando mal do pastor, aí ela vai ver que a oração está interrompida por causa disso. Porque aqui nessa igreja eu me sinto amado. Eu estou falando do fundo do meu coração, queridos. Eu não estou brincando, não. Eu me sinto amado mesmo. Eu me sinto amado. Sabe? Eu me sinto amado por vocês. Sabe? Olha só o que a palavra de Deus diz em Isaías 59, 1, 2. Isaías 59, 1, 2 diz assim, ó: prestem atenção. O braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar. Ele não é surdo para que não possa ouvir. Olha o que o profeta está falando. O povo estava lá questionando, né? Ai, Deus não está respondendo às nossas orações. O profeta falou, preste atenção. Os braços do Senhor não estão encolhidos para salvar. Isso significa que Deus tem o desejo de salvar. E os ouvidos também do Senhor não estão tampados para que eles não possam ouvir. Não, isso significa que Deus tem interesse de ouvir as nossas orações. Sabe, queridos? Aí ele fala assim, ó, o problema são os seus pecados. Por causa deles, vocês estão separados de Deus. Por causa dos seus pecados, Deus desviou o seu rosto de vocês e não ouve mais o que vocês pedem. O maior problema, queridos, de nós não termos a nossa oração atendida é o nosso pecado. É o nosso pecado. Olha só o que a palavra de Deus diz em Ezequiel 14, 3. Filho do homem, esses homens continuam adorando ídolos lá no fundo do seu coração. Como posso permitir que eles venham me consultar? O que aconteceu aqui, queridos? Por causa do pecado, por causa da idolatria, queridos, esse povo, eles foram dominados pelos babilônicos e foram levados como escravo. E aí lá eles estavam sofrendo, porque agora, queridos, acabou, a glória do Senhor não tinha mais, eles eram escravos. E eles começaram a reclamar. E o profeta foi consultar o Senhor. E o Senhor falou para ele, filho do homem, esses homens ainda continuam adorando a ídolos lá no fundo do seu coração. Como posso permitir que ele venha me consultar? Isso significa, queridos, uma coisa muito importante. Deus vê o que ninguém vê. Deus, ele vê no fundo do seu coração quem que você atende, os seus desejos, a sua vontade, aquilo que você quer que aconteça. O Senhor, queridos, ele vê muitas vezes aquilo que nem você mesmo vê. Sabe? A palavra de Deus em João 9,31 diz, ora, sabemos que Deus não atende pecadores, mas tem os ouvidos abertos para aqueles que adoram e fazem a sua vontade. Queridos, quando eu olho esse trecho aqui da palavra de Deus em João 9,31, mas me dá uma alegria tão grande. Me dá uma alegria tão grande, por quê? Porque Deus ele deixa bem claro, eu não atendo pecadores. Aí você fala, Senhor, então agora já era. Porque a sua palavra diz que todos nós pecamos, que nós somos pecadores, e o Senhor fala que não atende pecador. Olha só, queridos, mas aí, queridos, a segunda parte desse versículo diz o seguinte, mas tem os ouvidos abertos para aqueles que são santos em todas as coisas, e nasceram santos, é assim que fala? Não, queridos, mas tem ouvidos abertos para aqueles que o adoram e fazem a sua vontade. Queridos, isso aqui não é difícil não, todo mundo aqui tem possibilidade de fazer isso. Nós não somos capazes de nos santificar por nós mesmos, não, porque o que nos santifica, queridos, é o sangue de Cristo, que foi derramado na cruz, para que eu e você fôssemos perdoados dos nossos pecados. E Deus, ele restaurou a comunhão com o ser humano, ele passou a ouvir o ser humano como? Através
da adoração e da obediência. Então, se você adorar a Deus, eu não falo adorar a Deus, vir aqui tocar o violão que nem o Guilherme tá tocando, né? Porque eu não consigo tocar, né, Guilherme? Eu não tenho dom, mas tocar violão é uma coisa que muita gente consegue fazer. Então não é tocar o violão que diz que ele está adorando a Deus, não, é as atitudes, queridos. É as palavras que você fala, é o tratamento que você trata as pessoas. Você adora a Deus quando as pessoas olham para você e falam, poxa vida, você é diferente. Você tem uma luz. Teve um domingo aqui, queridos, que eu estava muito triste. E tem uma senhorinha que está visitando aqui a igreja, e essa senhorinha é uma bênção. E ela chegou aqui, ela é pequenininha. Ela chegou aqui e falou, pastor, posso te dar um abraço? Eu falei, lógico que pode. Aí ela abraçou assim, e ela falou assim no meu ouvido, pastor, fica firme. O senhor é uma bênção, o senhor é um homem escolhido por Deus. Se as pessoas dessa igreja ouvir aquilo que o Senhor tem falado, essa igreja vai ser uma bênção também. Queridos, aquilo me deu uma injeção de ânimo, queridos, fora do normal. Por quê, queridos? Porque ela não me analisou, simplesmente me vê pregando, provavelmente, né? A família dela frequenta a igreja, ela deve ter perguntado aquela coisa toda, e ela chegou à seguinte conclusão. E como ela é uma pessoa espontânea, ela teve coragem de vir e falar isso para mim. E Deus usou a vida dela para poder me animar, para poder me fortalecer. Sabe, queridos? Então, adorar a Deus, queridos, e obedecer a Ele, todos nós conseguimos fazer. Ah, pastor, mas é difícil. Eu não falei que é fácil. Eu estou deixando bem claro aqui que é possível. Você consegue adorar ao Senhor. Você consegue obedecer ao Senhor. Ah, pastor, mas queridos, deixa eu falar um negócio para você. Eu entreguei minha vida com 20 anos de idade, na minha juventude. Eu tive que ter uma mudança radical de vida de um dia para o outro. Minha esposa me ajudou muito nesse processo. Quando eu casei com a Débora, eu tinha o quê, Débora? 4 anos de convertido só, né? Quando nós começamos a namorar, eu tinha meses de convertido. Tanto que eu até falo que a Débora nasceu na igreja. Quando a gente começou a namorar, ela já não estava tão feliz na igreja, né? Ela queria conhecer um pouco as coisas. Eu falei, filha, não faz isso não. Eu estou vindo lá de fora e o negócio é feio. É melhor aqui dentro da igreja. Mas a Débora me ajudou muito, queridos, na minha conversão. Me ajudou muito. Por quê? Porque eu tive que fazer uma mudança radical na minha vida. Eu aceitei Jesus, queridos, num sábado, de uma forma sobrenatural. Eu tinha compromissos, eu tinha amigos, eu tinha um monte de coisa marcado ali para poder sair, para poder passear, para poder se divertir. No sábado eu aceitei Jesus, no domingo os amigos me ligou, e aí, Rubão? E aí, que hora que a gente vai se encontrar lá? Eu, rapaz, a gente não pode se encontrar mais lá não. Mas por quê? Porque agora eu sou crente. Ontem eu fui numa igreja, Deus quase me matou e eu entreguei a minha vida para Ele. Eu não posso mais fazer essas coisas não. Você está doido? Eu falei, rapaz, eu não sei se eu estou doido, eu não sei o que aconteceu comigo, mas eu não posso mais fazer essas coisas erradas não. Sabe, queridos? E é assim que a gente tem que fazer. Por exemplo, se você está aqui, ouviu essa palavra e você tem um problema na sua família, não perca mais tempo, queridos. Eu lembro que uma vez eu fui num encontro de adolescentes, eu fui como jovem, convidado, e lá eu ouvi a mesma coisa que eu estou falando aqui. Se você tem problema na sua família, você tem que resolver o relacionamento com seus pais, com seus irmãos, porque se você não se relacionar bem com a sua família, você não vai conseguir se relacionar bem com Deus. E aquilo me deixou preocupado, queridos. Quando eu cheguei do encontro, eu falei, Senhor, eu tenho que resolver isso hoje. Eu cheguei em casa, eu falei, mãe, pai, eu preciso falar com vocês. O que foi? Não, mãe, é sério, vem aqui, senta aqui. Aí coloquei meu pai e minha mãe sentado aqui na frente. Eu me ajoelhei e falei, mãe, pai, eu quero pedir perdão para vocês. Eu quero pedir perdão para vocês, porque eu não fui um bom filho. Eu dei trabalho para vocês, eu fiz você, mãe, chorar. Eu menti para a senhora. Pai, eu não fui um bom filho, eu não valorizava aquilo que o Senhor fez. Não, filho, calma, não, pai, deixa eu falar. E eu quero que vocês me perdoem.
Aí meus pais chegaram e falaram, não filho, lógico que a gente te perdoa. E eu falei bem assim, pai e mãe, eu prometo uma coisa para vocês. Vocês nunca mais a partir de hoje vão chorar porque vão ficar tristes comigo. Se vocês chorarem por minha causa, vai ser por causa da alegria que eu vou proporcionar ao coração de vocês. E a partir daquele momento, queridos, eu comecei a me esforçar e lutar para ser o melhor filho que os meus pais podiam ter. Sabe, queridos? Porque se a gente não se relaciona bem, queridos, com as pessoas que Deus colocou perto de nós para nós amarmos, como é que nós vamos conseguir relacionar com Deus que a gente não vê? Ah, pastor, mas o senhor não entende. Eu tenho dificuldade porque eu não tive um pai, mas o seu filho vai ter. Então faça a diferença. E agora você tem Deus para poder te instruir. Sabe, queridos? Então por isso que nós precisamos abrir urgentemente, queridos, abrir mão dos pecados. Sabe? As nossas orações são interrompidas, queridos, quando nós temos dificuldade de nos reconciliarmos com as pessoas. Se você tem dificuldade de se reconciliar com as pessoas, você vai ter dificuldade de se reconciliar com Deus. Porque todos nós precisamos nos reconciliar com o Senhor. Porque outra hora nós vivíamos uma vida de pecado e agora nós queremos viver uma vida de santificação na presença do Senhor. Só que para isso acontecer tem que haver um momento de reconciliação. Você lembra o que eu disse aqui para vocês no início? Vocês querem entregar a vida de vocês para Jesus, então tem algumas coisas que vocês adiantaram que vocês vão ter que resolver. Por quê? Porque é necessário que isso aconteça para que vocês possam se reconciliar com Deus. É a mesma coisa, queridos, tem um casal, ah pastor, a gente está casado, mas a gente nunca casou no papel, a gente nunca fez um casamento. Então, como que você quer que Deus abençoe o seu casamento, se Deus é um Deus de aliança e você não tem coragem de fazer uma aliança com a pessoa que você ama? Você vê que tudo, queridos, cai lá na questão do relacionamento. Olha o que a palavra de Deus diz em Mateus 5, 23, 24. Portanto, se você estiver diante do altar do templo, oferecendo um sacrifício a Deus, e de repente se lembrar de que seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe seu sacrifício ali, ao lado do altar, vá e faça as pazes com ele, depois volte e oferece o seu sacrifício a Deus. Deixa eu falar um negócio para você, queridos. Se você não consegue se reconciliar com pessoas, se você não consegue perdoar pessoas, se você não consegue consertar um relacionamento que está errado, Deus ele não aceita nem oferta sua. Por quê? Porque Ele pede primeiro para você ir resolver todas as pendências que você tem. E como que você tem que resolver de forma pacífica? Ah pastor, mas não foi eu que errei. Não interessa, peça perdão. Tome uma atitude. Ah pastor, mas a pessoa tem que vir até mim. Você vai esperar? Então tudo bem, até lá Deus não está ouvindo suas orações. Problema seu. Queridos, deixa eu falar um negócio para você. Eu só estou falando aqui o que a palavra de Deus diz que você tem que fazer. Agora querer fazer é problema seu. Deus não vai deixar de responder a minha oração, está deixando de responder a sua. Você nunca parou para pensar por que as coisas não evoluem na sua vida? Por que você não vai para frente? Porque você não consegue resolver os problemas que você tem na sua família, problema de relacionamento. Sabe, queridos? Eu tinha um trauma muito grande, queridos. Uma coisa que me machucou. Foi um relacionamento que eu tive com 14 anos de idade. Por isso que eu falo para os jovens, pelo amor de Deus, não se relacionem cedo. 14 anos é tempo de você aproveitar seu pai, sua mãe. É tempo de você focar nos seus estudos, estudar, batalhar. Não, porque relacionamento causa marcas na gente. E eu tive um relacionamento com 14 anos que causou uma marca terrível, queridos. Que eu fui liberto dessa marca, queridos, depois que eu casei com a minha esposa, depois que eu tive um encontro com Deus sobrenatural. Então nós precisamos tomar cuidado com isso, queridos. Às vezes você tem um relacionamento lá atrás, perdoa.
Perdoa a pessoa. Às vezes a pessoa te fez um mal. Ah, pastor, é difícil porque esse mal veio do meu pai. Perdoa ele. Eu estava ouvindo uma pregadora, queridos, que eu gosto muito de ouvir essa pregadora. E ela fala, queridos, que ela foi abusada pelo pai. E logo em seguida ela foi colocada para fora da casa pela mãe. Olha só, a menina, ela foi abusada pelo pai dos 6 anos de idade até os 16. Com 17 anos ela não aguentava mais, ela foi conversar com a mãe colocou ela para fora de casa. Ela se converteu, se tornou uma grande pregadora. Ela perdoou o pai, ela perdoou a mãe. Sabe, queridos, e o pai dela, queridos, quando completou 85 anos de idade, mandou chamá-la. E quando o pai dela chamou, o pai dela chorava. Falava bem assim: filha, você me perdoa por tudo de ruim, tudo de mal que eu fiz por você. Aí ela falou: pai, eu já te perdoei, o senhor está perdoado. Ela falou: filha, agora eu quero que você ore por mim, porque eu quero entregar a minha vida para Jesus. E ela orou e o pai entregou a vida para Jesus. E ela falou que ali Deus atendeu um pedido dela. Mas por que, queridos, que Deus atendeu um pedido de oração? Porque antes do pai pedir perdão, ela já tinha perdoado. Então relacionamento, queridos, você resolver os conflitos está muito mais relacionado a como você trata eles dentro de você. Não adianta. Pastor, mas é impossível. Não é impossível. Não é impossível. Por mais difícil que seja, não é impossível. Vem aqui, Eduardo. Por mais difícil que seja, queridos, por mais que você seja maltratado, não é impossível. É uma atitude. E isso vai demorar pouco tempo. Mas primeiro tem que estar resolvido no seu coração. Eduardo, eu quero te pedir perdão por tudo aquilo que eu fiz contra a sua vida. Eu quero te pedir perdão porque eu não fui um bom amigo. Eu quero te pedir perdão porque eu não fui um bom pastor no momento que você precisou. Eu quero te pedir perdão porque eu não te ouvi no momento que você queria falar comigo. E eu quero dizer para você que eu amo a sua vida. E que não tem como eu ter um relacionamento com Cristo se eu não liberar de coração e de palavras um perdão a você. Você me perdoa? Obrigado, Eduardo. Pronto, querido, já zerei meus problemas com o Eduardo. Não é difícil, queridos. Não é demorado. O problema, queridos, é ser tratado dentro do nosso coração. Sabe, queridos? Então você precisa buscar, queridos, o reconciliamento com as pessoas. Porque agora você é um filho de Deus. Um grande obstáculo, queridos, para as nossas orações, sabe o que é? Desobediência à palavra de Deus. Olha isso que a palavra de Deus diz em Provérbios 28:9. Deus despreza as orações de quem se recusa a ouvir a sua lei. Né? Olha o que a palavra de Deus diz em Zacarias 7:11-13. Seus antepassados não quiseram ouvir esta mensagem, rebeldemente viraram as costas para mim e tamparam os ouvidos para não ouvir. Endureceram seu coração e não ouviram as palavras que o Senhor dos exércitos ordenou. As leis que foram reveladas a eles pelo seu Espírito por meio dos antigos profetas. Foi por isso que a terrível ira do Senhor dos exércitos veio sobre ele. Ele os chamou. Eu os chamei, mas eles se recusaram a ouvir. Por isso, quando gritarem por mim pedindo socorro, eu também não ouvirei, diz o Senhor dos exércitos. Ah, pastor, eu estou sofrendo, Deus não está me ouvindo. Mas Ele te falou lá atrás que você ia ter um problema, não falou? Se você tomasse essa decisão. E mesmo assim você tomou. Isso significa que você não obedeceu.
E agora você quer que ele resolva esse problema para você? Não, queridos. Por quê, queridos? Porque nós temos que entender que um atributo de Deus é a justiça. Ele vai fazer de tudo, queridos, para você ter uma vida feliz, para tudo na sua vida dar certo. Ele vai fazer de tudo. Ele vai mostrar para você que essa escolha sua está errada. Ele vai usar pessoas para falar com você. Ele vai usar seu pai e sua mãe para te alertar. Ele vai usar até um pastor que não sabe pregar direito para poder falar isso. Só que o que a pessoa decide fazer? Eu vou viver a minha vida e ninguém manda em mim. Realmente, eu não mando em você e nem quero mandar. Mas eu tenho que pregar a palavra de Deus. Você faz o que você quiser da sua vida. Você trabalha com o que você quiser, você compra o carro que você quiser, você casa com quem você quiser. É problema seu, quem vai viver essa vida é você, não sou eu. Só que como homem de Deus, queridos, eu tenho que te amar, a ponto de te alertar. Mas também eu tenho que te amar a ponto de deixar você tomar suas próprias decisões. Porque é dessa forma que Deus nos ama. Então, queridos, a desobediência à palavra de Deus. Eu lembro do novo de casado, queridos. A Débora lembra disso. A minha esposa, quando estava na casa dos pais, eu nunca vi ela reclamar de doença nenhuma. Olha só que impressionante, queridos, como que o mundo espiritual é sobrenatural. Nunca vi minha esposa reclamar de doença nenhuma. Queridos, foi nós casarmos, minha esposa começou a ficar doente. E aí, entra aquele santarrão, Santarrão, Senhor, eu casei, fiz tudo certinho. Nós nos preservamos durante todo o namoro, todo o noivado, casamos na igreja, minha esposa casou de véu, grinalda, um pastor abençoado fez o casamento. Por que, Senhor, que eu estou sofrendo isso? Aí a gente encerra com um drama, Por que, Senhor, que eu estou sofrendo isso? Aí Deus, na sua justiça, Ele respondeu de uma forma simples: por causa do seu pecado. E pronto. Queridos, na hora, queridos, me deu um frio na barriga. Eu falei: Senhor, me perdoa. Eu sou pecador, eu sou falho. Me ajuda, Senhor, a consertar. Minha esposa me ajudou muito, queridos. E a partir daquele momento que houve conserto na minha vida, a enfermidade saiu do meu lar. Sabe, queridos? E nós temos que entender isso, queridos. Não adianta você estar na igreja, fazer uma oração, querer atingir o coração de Deus com o seu drama, Eu costumo dizer, quando a Andréia está precisando de gente para fazer o teatro, ninguém vem, mas na hora da oração todo mundo consegue fazer um drama. Senhor, mas eu estou fazendo tudo certinho. Está nada, queridos. Está nada. A gente tem que reconhecer os nossos erros. E isso também era um assunto da outra palavra, que é uma verdade sobre o pecado. E uma verdade sobre o pecado é esse, queridos. O pecado, queridos, ele só é perdoado e só sai da nossa vida quando nós reconhecemos que pecamos. O problema, queridos, é que a gente justifica. Eu estava hoje ensinando a minha filha, a gente estava brincando, eu, a Débora e ela, que às vezes eu gosto de deixar a Débora nervosa, isso faz parte. E aí ela fica nervosa no banco de trás com a Rebeca e eu e a Valentina fica rachando o bico na frente, E eu falei para a Valentina, Valentina, aprenda uma coisa: o que é correto não precisa justificar. Então a pessoa que é correta, ela não vai sair falando, não, eu sou correto porque meu pai me ensinou isso, porque minha mãe me... Não! A pessoa que é correta, ela não precisa falar, o que é certo, não existe justificativa. Papai, o que existe justificativa? Quando é errado.
Quando a pessoa, mas eu não aguento, mas eu não sei o que, mas eu fiz isso por causa disso, mas isso, é porque está tudo errado, queridos. Porque o que precisa de justificativa é o erro, porque está errado. O que está certo e ponto final, ninguém precisa justificar. E às vezes, queridos, a gente justifica os nossos erros, principalmente quando nós somos confrontados. Quando nós somos confrontados. Eu tinha medo de conversar com meu pai, por quê? Porque o meu pai sempre me confrontava. Eu tinha medo quando eu fazia alguma coisa errada, porque eu sabia que meu pai ia falar bem assim, você errou, e ponto final, você errou. Agora o que você vai fazer para amenizar, porque não tem como consertar, está errado. Mas agora o que você vai fazer para amenizar o seu erro? Você vai ser homem? Porque você não deveria nem ter errado. Mas já que você errou, pelo menos seja homem de assumir o seu erro e fazer o possível para poder amenizar, porque consertar você não vai conseguir consertar nunca. Então eu aprendi assim, queridos, eu tinha medo, porque eu já sabia que quando eu desse mancada, eu falasse com meu pai, eu já ia ouvir umas verdades que ia me confrontar, e eu ia tentar me justificar, e meu pai ia falar para mim, cala a boca, você errou, não adianta justificar, você está errado e ponto final, aceita o seu erro e muda, para que você não venha errar mais. O problema, queridos, é que a gente erra uma vez e justifica aquele erro, aí erra de novo e justifica aquele erro, erra de novo e justifica aquele erro, aí você vive uma vida toda frustrada, por quê? Porque nunca aprendeu a se consertar diante de Deus. Um grande obstáculo, queridos, nós lemos aqui no início da palavra, é a incredulidade. Por isso que você tem que tomar cuidado. Você quer ver o que a palavra de Deus diz? Eu vou ler de novo, Tiago. Só que eu vou ler Tiago 1, 6, 8, diz assim, mas quando lhes pedirem, estejam certos de que vocês realmente esperam que ele lhe diga, pois uma mente duvidosa é tão inconstante como uma onda do mar que é empurrada e agitada pelo vento. Quando pedirem sem fé, não espere que o Senhor lhes dê alguma resposta concreta, pois a pessoa que age assim é insegura e dividida, voltando-se ora para um lado e ora para outro lado. A gente tem que ter decidido, querido, você tem que saber o que você quer. É isso mesmo. Quando você for pedir alguma coisa para Deus, se você acha que Deus não vai te dar, então não perca o seu tempo. Apesar que o que eu vou falar aqui não tem como acontecer, porque Deus não está preso no nosso tempo, Ele é eterno, né? Mas eu vou falar para que você possa entender. Não perca o seu tempo e não faça Deus perder o dele. Porque você já dentro do seu coração já sabe que Deus não vai responder, você tem dúvida. E a incredulidade, queridos, é terrível. Porque o que vai determinar a fé que você tem é o seu posicionamento depois que você orar. Eu lembro uma vez que eu conversei com uma pessoa, eu cheguei para ela e falei bem assim, aí, nós vamos orar para que Deus possa atender aquele seu pedido? Não, pastor, não precisa não, nós já oramos. E eu sei que Deus vai responder a minha oração, não precisa mais orar, pastor, nós já oramos, já pedi, já conversei com Deus, agora é Ele, no momento que Ele achar propício, Ele vai resolver para mim. Eu falei, eita! E o que aconteceu, queridos? Deus resolveu. Deus resolveu. Então nós temos que tomar cuidado com isso, queridos. Um outro obstáculo, queridos, nas nossas orações é não ter um coração doador. A gente precisa ter um coração doador, queridos. Olha o que a palavra de Deus diz em Provérbios 21, 13. Quem se faz de surdo para não ajudar os pobres que pedem ajuda, né, também será ignorado quando estiver passando por necessidade. Provérbios 21, 13. Olha o que a palavra de Deus diz em Malaquias 3, 10, 11. Tragam todos os dízimos aos depósitos do templo, para haver alimento suficiente em minha casa. Põe a minha prova, diz o Senhor dos Exércitos, e eu abrirei as janelas do céu, derramarei uma bênção tão grande que não terão lugar onde guardá-la. Suas colheitas serão formidáveis, porque eu as protegerei dos bichos e das pragas. As uvas não murcharão antes de amadurecer, diz o Senhor dos Exércitos. Queridos, é tão sério isso.
Quando você tem um coração doador, quando você é fiel a Deus, queridos, a Bíblia diz que isso abre uma janela de preocupação entre Deus e você, a ponto de Deus se preocupar até com as frutas que crescem no seu terreno. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, essa pessoa: pastor, eu estou cansado. Eu falei: você está cansado de quê? Pastor, minha vida financeira não vai para frente. Eu falei: mesmo, pastor, eu trabalho tanto. Eu falei: tadinho de você, né? Tinha que dar para frente. Você trabalha, você merece ser feliz, né? E a pessoa começou a falar e eu acabei ficando com dó, queridos, também. Eu falei bem assim: rapaz, se naquela época tivesse Pix, eu falava: me dá a sua conta que eu vou fazer um Pix para você. Você está sofrendo demais, tadinho. Só que daquela época, queridos, Deus foi tão misericordioso comigo, que no final da conversa, depois que a pessoa conseguiu me enganhar, conseguiu ali atrair a minha atenção, conseguiu ganhar a minha dó, o Espírito Santo falou bem assim para mim: pergunta para ele quanto tempo que ele está na igreja. Aí eu perguntei: quanto tempo você está na igreja? Pastor, já tem mais de 15 anos que eu sirvo ao Senhor. É? Agora pergunta para ele se ele é dizimista e ofertante. Aí eu perguntei: não, pastor, você sabe como é que é, né, pastor? Não dá. Aí na hora, queridos, o Espírito Santo falou: esse é o motivo. Não tem um coração doador. Ele não consegue dividir as bênçãos que eu dou para ele com ninguém. Ele queima tudo, gasta tudo. Não tem como eu abençoá-lo. Sabe, queridos? Então é por isso, queridos, que a gente tem que aprender e vencer esse obstáculo. A gente precisa ter um coração doador. Pastor, mas eu sou bom, eu ajudo as pessoas, mas não é dizimista, não é ofertante. Como que você vai conseguir ser bom com as pessoas se você não consegue ser bom a obedecer uma ordem de Deus? Se você não consegue ser um doador na casa de Deus? Você não tem um coração doador. Por mais que você ajude as pessoas, se você não é dizimista, se você não é ofertante, você não tem um coração doador. Por quê, queridos? Queridos, olha só a palavra de Deus, olha só a possibilidade hoje. Queridos, você não tem noção no impacto que essa mídia causa, queridos, o retorno que a gente tem na vida das pessoas. Esses dias eu estava conversando com o pastor Rafa, né, pastor? A Dani conversou com a mãe do pastor Rafa. A mãe do pastor Rafa é graça, amor e paz. Dani, conhece a Dani, conhece o pastor Rubens, conhece todo mundo. Vocês já viram a mãe do pastor Rafa algum dia aqui na igreja? Ela cumprimenta todo mundo, né, pastor? Graça, amor e paz. Mas a mãe do pastor Rafa não perde um culto. E tudo isso, queridos, é graça ao quê? Corações doadores. É através dos dízimos e das ofertas que a gente conseguiu construir essa igreja, que a gente está conseguindo colocar o vídeo na mídia. É graças a tudo isso que essa igreja vai avançar, vai crescer e vai sair pessoas daqui que vai pregar no mundo inteiro. Então por isso, queridos, que eu tenho um coração doador. Por isso que eu sempre fui um coração doador na obra de Deus. Porque a palavra de Deus mudou a minha vida. E eu quero que a palavra de Deus mude a vida de muitas outras pessoas. Então nós temos que aprender isso, queridos. Sabe? Um outro obstáculo, queridos, eu não consegui falar isso no culto de manhã, é a soberba. Os soberbos não têm suas orações respondidas e voltam vazias. Sabe, queridos? Olha o que a palavra de Deus diz em Jó 35, 12, 13. E quando pedem ajuda a Deus, Ele não responde, porque os pecadores, em vez de pedir humildemente, exigem com o coração cheio de orgulho. Não, Deus não ouvirá o pedido de um coração orgulhoso. O Todo-Poderoso não lhes dará atenção. Eu determino. Quem é você para determinar alguma coisa? Senhor, quem sou eu, Senhor? Eu não tenho nem condições de estar na Tua presença. Mas se o Senhor tiver uma migalha aí, Senhor, me abençoa. Olha o que a palavra de Deus diz, queridos. 1 Pedro 5, versículos 5 e 6.
Vocês, homens mais jovens, sigam a liderança daqueles que são mais velhos. E todos vocês sirvam uns aos outros com um espírito humilde. Pois Deus concede bênçãos especiais àqueles que são humildes, mas se opõe àqueles que são orgulhosos. Se vocês se humilharem debaixo da poderosa mão de Deus, em sua ocasião oportuna, Ele exaltará vocês. Sabe, queridos, hoje nós tivemos aqui uma visita que eu fiquei muito feliz, o Bispo Haroldo. Ele veio aqui, ele falou, a bispa está internada, está na UTI, queridos. Está numa situação muito difícil, é só Deus, sabe? E quando o bispo chegou aqui, eu falei, ô bispo, você veio? O senhor vai pregar? Falei para ele, o senhor vai pregar? Por quê, queridos? Porque o Bispo Haroldo, queridos, é uma pessoa que eu aceitei para me liderar. Então ele tem a prioridade. Não, pastor, não vou pregar não, pastor. Eu vim aqui mesmo só para visitar a igreja. Eu falei, pô, bispo, sério mesmo? Ele é. Eu falei, então tá bom. Mas na hora que começar o culto, eu vou te dar uma oportunidade para o senhor falar tudo o que está acontecendo e para o senhor dar uma saudação para a gente também. Aí ele falou, lógico, pastor. E o bispo ficou aqui, queridos, o tempo que ele quis. E eu já estava ali, né, pastor, já falando, o bispo vai pregar, glória a Deus por isso. Sabe, queridos, por quê, queridos? Porque ele foi uma autoridade que Deus instituiu na minha vida e eu tenho que honrá-lo. Nós precisamos aprender a isso, queridos, honrar as autoridades que Deus instituiu na minha vida. Como é que Deus vai honrar, vai ouvir a sua oração se você não honra as autoridades que Ele instituiu na sua vida? Como é que Deus vai te ouvir se você fala mal do seu pai? Fala mal da sua mãe? Como é que Deus vai te ouvir se você fala mal do seu líder? Como é que Deus vai te ouvir se você fala mal do seu pastor? Como é que Deus vai ouvir o Guilherme se ele fala mal da Dani? Não é que o Guilherme fala mal, viu, queridos? É só um exemplo, viu? Como é que Deus, queridos, vai ouvir as nossas orações? E o que nos faz, queridos, falar mal das pessoas? É a soberba. Não é porque nós somos mais inteligentes, né? Eu lembro que eu vou falar aqui agora, eu lembro da Duda. Não é porque nós somos mais inteligentes, nós somos mais capacitados intelectualmente, porque tivemos condições de estudar, que nós temos que desrespeitar os nossos pais. Isso não nos dá o direito de fazer isso. Não é porque nós somos formados nisso, naquilo, que isso me dá vazão para me desrespeitar o meu pastor. Não. Pelo contrário, queridos. Eu tenho que amar, cuidar, porque eu sei que Deus vai honrar as minhas orações a partir desse momento. Porque, queridos, a soberba, ela é assim. Ela vem dessa forma. E quando que você começa a criticar a empresa que você trabalha? Eu lembro uma vez que, quando eu comecei a trabalhar na empresa, passando um mês lá na empresa, os funcionários me chamaram, ô Rubens, vamos almoçar, tal, vamos. Aí chegou lá na mesa do almoço, todo mundo começou a falar mal do chefe. Aí começou, tipo assim, dar risada. Você sabe qual que é a senha do Wi-Fi da casa do chefe? Qual que é? 1, 2, 3, 4, 5 e kkkkkk. Tipo assim, falando que o nosso chefe era ignorante, o diretor da empresa. Queridos, na hora que eu cheguei, eu falei bem assim, gente, eu agradeço vocês pelo almoço, né? Mas não me convidem mais para almoçar. Porque eu fico imaginando uma coisa aqui. Se o diretor da empresa que a gente trabalha, essa topeira ignorante que vocês estão falando, imagina a gente que tem que se submeter a eles. Imagina o que nós somos, que temos que submeter a ele. Imagina você que aceitou trabalhar com ele. E eu não vejo o diretor dessa forma, eu respeito ele. Ele é uma pessoa que Deus colocou para estar acima nessa área profissional da minha vida. E eu não quero mais ouvir. Vocês podem continuar falando mal dele, a vida é de vocês, você faz o que quiser, mas para mim não falem. Sabe, queridos, pastor, por que você fez isso? Porque eu sou cristão, porque não sou eu que vivo, porque se fosse eu ia entrar no meio da fofoquinha e ia kkkkkk.
mas é Cristo que vive em mim. Então, através das nossas atitudes, queridos, a gente consegue perceber quem é que vive em você. Quem é que vive em você? Precisamos lutar, queridos. Eu quero concluir essa ministração aqui dizendo para você: precisamos lutar contra todos esses obstáculos, queridos, e buscar a atenção de Deus. E como que nós fazemos isso? Queridos, nós fazemos isso, queridos, sendo pessoas justas, fiéis, obedientes e cheios de fé. Todos esses obstáculos que nós falamos aqui, ele só é vencido através da justiça. É você reconhecer que você não é lá aquelas coisas, que você realmente é pecador, é ser justo com você mesmo, né? Através da fidelidade, sendo fiel a Deus e a tudo aquilo que você faz, sendo fiel aos seus relacionamentos, sendo fiel aos seus pais, sendo fiel, né, ao seu cônjuge, obediente à palavra de Deus e cheio de fé. Olha o que a palavra de Deus diz, queridos, aqui. E eu quero ler, enquanto o pessoal do louvor se prepara. Em Gênesis 6, 8, 9 diz: Noé, porém, agradava ao Senhor com a sua vida. Como que Noé agradava ao Senhor? Com a sua vida. Preste atenção nisso, queridos, isso é muito importante. A sua vida tem agradado a Deus? Noé, porém, agradava ao Senhor com a sua vida. Esta é a história da vida de Noé. Ele era a única pessoa justa e íntegra na terra daquele tempo. Ele conduzia a sua vida de acordo com a vontade de Deus. Por que ele agradava a Deus com a sua vida? Porque ele conduzia a sua vida de acordo com a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você trate mal a sua mãe e o seu pai? Então por que você trata? A vontade de Deus é que você fale mentira? Então por que você mente? Isso significa que você não está agradando a Deus com a sua vida, né? E aí a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 11, 7 diz: pela fé, Noé, quando ouviu o aviso de Deus acerca das coisas que ainda iria acontecer e que ainda não podia ser vista, ele obedeceu a Deus. E sem perder tempo, construiu a arca e salvou sua família. Pela fé, Noé condenou o mundo e pela fé tornou-se herdeiro da justiça. Deixa eu falar um negócio para você. O que Noé herdou de Deus? A justiça, queridos. Porque ele era um homem justo. Ele obedecia a Deus. Deixa eu falar um negócio para você. Você acha que você agrada a Deus vindo para a igreja? Você acha que você agrada a Deus comprando cesta básica para as pessoas que precisam? Só tem uma forma de você agradar a Deus, queridos. Honrando a Ele naquilo que Ele te deu. E o que eu e você nós recebemos de Deus? A vida. Você está vivo porque Deus permitiu que isso acontecesse. E eu pergunto para você: você vai usar a sua vida para agradar a você mesmo? Agrade ao Senhor. Feche os teus olhos, vamos ouvir esse louvor. Amém?